Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. No podcast de hoje, vamos conversar com a professora Mônica Dias, da Nova Acrópole do Rio de Janeiro. Olá, Mônica! Seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro. É uma alegria estar aqui com vocês. É uma alegria recebê-la, Mônica, para tratarmos sobre o inverno e seus ensinamentos, esse recolhimento tão necessário nos nossos tempos, tanto o recolhimento do ser humano para viver as experiências que o inverno pode proporcionar, quanto o recolhimento da própria natureza. Portanto, Mônica, para iniciarmos essa nossa conversa, gostaria que você nos trouxesse os primeiros elementos para refletirmos sobre os ciclos da natureza e, claro, as primeiras características sobre esse ciclo de inverno. Bom, Pedro, antes de falar sobre as características do inverno, eu queria falar um pouco sobre os ciclos, né? Já que o inverno é um momento de um tempo. E é um momento que tem uma qualidade específica, né? Então, queria falar um pouco sobre isso. Essas duas dimensões, né, que é o espaço e o tempo, são as dimensões em que os seres humanos realizamos as nossas experiências. É por meio dessas duas dimensões que nós agimos, que nós nos movimentamos e, de certa forma, evoluímos. Bom, da mesma forma que no espaço nós podemos conceber dois aspectos, né? Um aspecto que podemos chamar de quantidade e qualidade. O espaço, por exemplo, uma sala dentro de uma construção pode ser entendido quantitativamente por uma área, né? Então, uma sala, por exemplo, de 20 metros quadrados, dentro de uma construção, ela tem determinadas características propícias a um determinado tipo de atividade. Mas se nós pegarmos essa mesma área no meio de uma floresta, os 20 metros quadrados, por exemplo, vão ter o mesmo tamanho dessa sala dentro de uma construção, ou no meio de um deserto, ou no meio de um mar. No entanto, a qualidade vai ser diferente. Ou seja, as características para serem desenvolvidas determinadas atividades humanas vão se alterar se for uma sala dentro de uma construção, ou no meio de uma floresta, ou no meio de um deserto. Então, no espaço, nós conseguimos identificar bem esses dois aspectos, que é a quantidade, que pode ser medida, pode ser dimensionada, e a qualidade, que talvez seja um pouco mais subjetiva. Com o tempo acontece algo bem parecido, né? Com o tempo nós também podemos medir através de uma unidade, seja ela hora, dia, mês, século, ano, mas também tem uma qualidade. Então, como no espaço, o tempo de um dia, por exemplo, tem 24 horas, tem as mesmas 24 horas, independente de qual dia do ano é. No entanto, um dia dessas mesmas 24 horas no verão, por exemplo, vai ter qualidades, características diferentes dessas mesmas 24 horas de um dia no inverno, para desenvolver as atividades humanas. Então, é exatamente essas diferenças que a gente identifica nos ciclos, né, nos momentos, que é diferente da quantidade de tempo. Sem dúvida, Mônica, quando falamos do inverno, essa relação entre a quantidade de luz, a quantidade de escuridão, está presente no próprio ciclo astronômico do planeta, que é o próprio movimento do Sol. Então, gostaria de te perguntar como esse ciclo do Sol interfere nesse símbolo do inverno, ou como podemos refletir sobre esse movimento do Sol para compreendermos também o ciclo do inverno. Como nós sabemos, a Terra, astronomicamente, tem os seus movimentos. E o resultado desses movimentos
para os seres humanos, né, que estamos aqui na Terra, podemos perceber, entre outras coisas, a partir do que nós chamamos de estações do ano. Que aqui da Terra nós observamos o movimento aparente do Sol no céu, desde o seu nascimento, na aurora, até o seu desaparecimento com o ocaso. E isso vai se alterando ao longo do ano, né? Então, há um movimento da luz ao longo do ano. O que nós chamamos de solstício de verão identifica, né, marca o momento de mais luz do dia. É quando o Sol chega no seu apogeu e oferece, né, para nós mais luz, mais energia, mais calor. E a partir desse momento do solstício de verão, ele vai declinando, né? A quantidade de luz vai diminuindo, o dia vai ficando menor, a noite vai aumentando, até chegar no seu oposto, que é o solstício de inverno. Então, quando a gente fala do inverno, na verdade o inverno começa no verão, quando o sol começa a diminuir, a luz começa a diminuir, né? O dia começa a diminuir, começa a morrer. E quando chega no solstício de inverno, nós vamos encontrar o dia menor do ano, a noite maior do ano, ou seja, temos menos luz e mais escuridão. E essas características, né, de menos luz nos levam a perceber outras qualidades um pouco subjetivas, mas que nós percebemos, né, porque nós vivemos muito pressionados, muito estimulados a produzir sempre, a produzir mais, né, a produzir permanentemente. Só que esse não é o modelo da natureza, né? O modelo da natureza nos fala de ciclos, nos fala de nascimento, crescimento, declínio, aparente morte e, novamente, um novo ciclo, um renascimento, uma renovação. É muito importante a gente perceber isso, porque o ser humano não é um elemento à parte, isolado da natureza. Ele está integrado, faz parte dela. E assim como a natureza física sofre ou é afetada ou está sujeita a leis, essas mesmas leis nos afetam, nos regem, nos subordinam. E assim nós poderíamos aprender muito, né, com esse momento da natureza, com esse ciclo, porque em momento algum a gente encontra na natureza um modelo de crescimento permanente, de crescimento interminável, como muitas vezes a gente gostaria que fosse, ou quer acreditar que seja. Uma árvore, por exemplo, ela nasce a partir de uma semente que foi colocada no fundo da terra, na escuridão, nesse lugar úmido e escuro, e ela vai buscar a luz, vai buscar o ar e vai crescer. E ela vai se desenvolvendo, chega no seu apogeu, na sua maturidade, dá frutos que, por sua vez, contêm as sementes que vão cair na terra, vão se aprofundar na terra e gerar uma nova vida. Mas essa mesma árvore, ela não cresce para sempre. Ela chega no seu momento de maior maturidade, no seu momento de apogeu, e começa também a declinar a sua forma. Por mais longeva que ela seja, em algum momento a sua forma vai diminuindo, vai declinando até a sua morte. E recomeça porque ela se perpetuou na semente. Não é a sua forma que permanece,
mas a ideia da árvore, a essência da árvore, continua sempre viva. Esse é um grande ensinamento desse momento do ano, que é o inverno, que nos fala desse tema da morte. A morte da forma, né? A morte da matéria, que talvez não seja real, talvez não seja uma morte plena, permanente, definitiva, mas uma aparente morte, como o inverno nos fala, que chega nesse momento de maior escuridão, mas que volta a brilhar o sol. É um testemunho da vida. Esse tema da morte é um tema interessante, é um tema às vezes temido, mas necessário de ser abordado. Porque falar de morte é também falar de vida. Esse tema está tão presente e explícito na natureza. No entanto, quando a gente observa os ciclos de uma forma mais ampla, né, a partir de uma perspectiva mais distanciada, podemos sim ver uma vida só, que vai passando por momentos diferentes, vai passando por aparências diferentes, por formas diferentes. E o inverno representa isso para nós, né? Da mesma forma que nós não podemos estar ativos, realizando coisas, fazendo nossas tarefas e realizando tantas coisas continuamente, fazemos isso durante o dia, mas em algum momento nós precisamos dormir, né? Vem a noite com essa proposta de escuridão, sim, de repouso, de diminuição da luz, para que possa haver uma regeneração, uma renovação das nossas energias e podermos renascer no outro dia, pela manhã, para começar o nosso dia novamente, realizando coisas, em atividade, produzindo. Mas o momento de essa aparente morte, né, que é o sono, ou uma pequena morte, como os antigos gregos consideravam, né, é fundamental para que a gente dê continuidade na vida. Então, a gente observa que uma dessas características fundamentais do inverno, aplicado ao ser humano, é essa vida interior. A profundidade, a reflexão, o cultivo de uma vida que não é visível, uma vida que não pode ser medida, que não pode ser quantificada, nem identificada com movimento, mas não por isso é ausência de vida, é vida interior, talvez a vida real, porque se nós pensamos, né, na origem de todas as coisas, todo o universo, todas as nossas ações, inclusive, são resultado de motivos, de intenções, de ideias. Se nós realizamos alguma coisa, é porque em algum momento nós sonhamos com isso, nós planejamos, nós desejamos, tivemos uma intenção de realizar alguma coisa. E isso não é visível. Essa causa, esse motivo, esse motor, nasce e se desenvolve no nosso interior. E depois vai se expressar no mundo concreto, nas nossas ações, na nossa caminhada, nas nossas realizações. Então talvez o que seja mais real e mais verdadeiro não são as atividades ou realizações que a gente faz, mas aquilo que causou, né, a origem dessas ações. Da mesma forma a gente encontra nesse simbolismo do inverno, né? É um momento de aprofundar e compreender as nossas intenções, os nossos motivos, as finalidades da nossa vida, o que nós consideramos válido, que vai poder impulsionar as nossas ações, para que a gente não tenha uma vida aleatória,
para que as nossas ações não sejam apenas uma sucessão de movimentos sem sentido, mas que resultem numa caminhada de alguém que concebeu uma meta, que concebeu um porto, que concebeu um destino. Ou seja, Mônica, quando olhamos para dentro de nós mesmos, encontramos muitas coisas, muitos elementos, e a filosofia talvez nos ajude a reconhecer quais são esses elementos que vão dar sentido e vão retirar essa sensação de uma aleatoriedade ou uma falta de conexão com a própria natureza e com o próprio universo. Portanto, Mônica, como linhas filosóficas, culturas, tratados, símbolos de culturas ao longo da história nos ensinaram sobre esse olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos os elementos que dão sentido à nossa vida. Muitos povos reconheciam nessa realidade do sol, o sol físico, o símbolo daquilo que é mais espiritual. Símbolo da divindade, o símbolo do próprio espírito, o símbolo de Deus, com o nome que se queira dar, né? Não necessariamente de uma forma religiosa, mas um reconhecimento simbólico de uma presença invisível. Bom, muitos desses povos incluíam na sua forma de vida as celebrações, as festas estacionais, justamente para marcar, celebrar aquilo que a natureza apresenta como símbolo, né, como referência. E dentro desse ciclo, né, do ano, poder relembrar. É muito interessante o conceito e a relação que esses povos tradicionais tinham com a cerimônia. A cerimônia, de uma forma geral, é uma experiência que o ser humano vive, revivendo ou trazendo à consciência a origem de algo. É assim quando a gente faz uma cerimônia de aniversário, né? A gente revive o momento de nascimento de uma pessoa, né? E dessa forma pode renovar o conceito de estar vivo, né? Trazer a consciência. E esses povos tradicionais faziam as suas celebrações, as suas cerimônias em cada momento do ano, né, que eram as festas estacionais. E muitos povos celebravam o solstício de inverno com uma profundidade muito grande. E a gente encontra vários desses povos que viviam dessa maneira. Como símbolo, né, como falei, no momento do verão, o sol se apresenta com o seu maior esplendor, né, com a maior quantidade de luz e de calor. E algo curioso, né? Exatamente no solstício de verão começa a decair. Então é como se o sol começasse a morrer no verão. E ele vai morrendo, né? Ou seja, a luz vai diminuindo. E exatamente esse é o símbolo do equinócio de outono, né, que é um recolhimento da forma. E chega no seu apogeu no solstício de inverno, que em tese representaria a morte do sol. E exatamente nesse momento, né, que é o vértice, ele renasce. Então essa realidade de vencer a escuridão, né, é o que muitos povos consideravam como a vitória da luz sobre as sombras, a vitória do espírito sobre a matéria, a vitória da lucidez, da sabedoria sobre a ignorância. E isso era celebrado com festas, né? Por exemplo, isso acontecia entre os incas. Os incas tinham uma relação muito especial com o sol, que eles chamavam de Inti, e no solstício de inverno se fazia a festa do sol, o Inti Raymi, que era um momento muito especial
para eles e ainda relembram, né? Atualmente ainda se relembra essa festa com uma celebração, embora a cultura inca ainda não esteja mais no seu apogeu, mas essa festa do sol era um momento de tomar consciência dessa realidade que está sempre presente, que a luz sempre vence. A luz a sabedoria, o espírito sempre vai vencer, nunca vai ser vencido, embora passe por ciclos de baixa, né? Ciclos de diminuição, ciclos de matéria. A luz sempre vai vencer porque ela é a causa da escuridão, né? Ela é a origem, ela é a matriz, como o espírito é a causa da matéria. É ele que dá sentido à matéria, é ele que dá origem a tudo que é manifestado. Assim também os romanos também celebravam esse momento do solstício de inverno com muita devoção, com muita profundidade. Havia várias festas que se relacionavam com esse momento. E uma em especial era o que eles chamavam de Sol Invicto, que era, entre outros deuses, também lembrado com a presença de Mitra. Mitra foi uma divindade trazida, digamos assim, do Oriente. Mitra era cultuado na Índia, na Pérsia, na Mesopotâmia, e ele encontrou um desenvolvimento, um culto muito especial em Roma. Os romanos se identificaram muito com essa divindade, que era a própria representação do Sol. E Mitra era entendido como... a sua etimologia é um pouco difícil de ser definida, mas se fala que o seu nome se relaciona com pacto, com aliança, com tratado, mas também com amigo. É aquele que protege e é aquele que também é guardião da ordem, da lei, do que é certo, do que deve ser. E os romanos se identificavam muito com isso. E ele guardava esse conceito, essa ideia do sol invicto, ou seja, aquele que nunca pode ser vencido. E isso é um símbolo muito, muito profundo para todos os seres humanos. É a celebração do espiritual, né? A celebração desse momento de vitória, de reconhecimento, né? De uma vitória, que não é, digamos assim, automática, mas é resultado de uma batalha, né? É o resultado de uma luta consciente, de abrir caminho na escuridão, né? De afastar as trevas, né? De se impor sobre aquilo que é desconhecido, aquilo que está oculto. Da mesma forma que quando chega nesse ponto invernal, o sol vence, né? Ou seja, a luz começa a ganhar espaço e não é aniquilado. E esse simbolismo do sol invicto, desses povos tradicionais, foi incorporado também à cultura, à religião cristã, quando nesse sincretismo, na assimilação de cerimônias e de momentos importantes para esses povos antigos, se identificou o nascimento de Jesus, por exemplo, no solstício de inverno, ou próximo dele, né? Estamos falando aí do hemisfério norte, né? O inverno se dá aí entre 21 e 22 de dezembro, e é o momento em que muitos povos identificavam o nascimento do seu Salvador, do seu Avatar, daquele que dá início a uma religião, né? A esse sol no mundo, né? Esse sol no ser humano.
Então a gente vai encontrar vários personagens místicos, vários personagens divinizados que nos seus mitos, na sua história, têm o seu nascimento localizados, identificados no solstício de inverno. E isso fala muito também para nós, né, como interpretação desses símbolos e aplicação dessa experiência simbólica da natureza, nos fala muito sobre a coragem para enfrentar e superar obstáculos, superar dificuldades, enfrentar desafios. Porque, como falava, né, reiterando, esse símbolo representa uma luta, a luta da luz sobre a escuridão, do espírito sobre a matéria. Então, é um ensinamento que a natureza nos traz sobre a vida, sobre a continuidade da vida e sobre aproveitar e ler esse livro que é a própria natureza. Há momentos para todas as coisas, né? Há momentos para realização, para construção, para movimento, para atividade. E sim, nesses momentos é importante que a gente esteja consciente e aproveitando esse impulso da natureza. Mas também há outros momentos em que precisamos ir para dentro. Precisamos refletir, reconstruir os nossos propósitos, as nossas intenções, os nossos valores, respirar, né, e renovar, fazer essa espécie de regeneração interna para poder ter mais ainda energia, para poder ter mais ainda convicção e determinação para realizar aquilo que devemos realizar. Ou seja, Mônica, o inverno nos traz uma realidade interna de muita atividade, talvez com bastante diminuição das atividades fora, mas com essa energia pungente de vida dentro de nós mesmos. Então, Mônica, gostaria que nesse final do nosso podcast você trouxesse as principais ideias que tratamos ao longo desses minutos. Bom, o que eu acho mais importante é a gente reconhecer que a vida é uma só. Ou esse conceito de vida una, que está presente em todas as coisas, em todos os momentos, para além dos ciclos, para além das formas. Poder reconhecer isso nas mudanças, nos diferentes momentos da natureza, mas também da nossa vida, da aplicação do nosso dia a dia, porque também aí a gente observa esse ensinamento no inverno, que é a continuidade da vida. Um dos símbolos que a gente reconhece e identifica no Natal, por exemplo, né, que é uma celebração, hoje eu vejo não só religiosa, mas também cultural, de todo o Ocidente. Um dos símbolos que a gente vive aí, um dos símbolos que a gente identifica e utiliza muito no Natal, que está relacionado com o solstício de inverno, é o pinheiro. Né? O pinheiro é essa testemunha da vida. Num inverno rigoroso em que não se pode ver mais a vida dos vegetais, o pinheiro permanece. Né? Então é um símbolo da vida que nós trazemos para dentro de casa e iluminamos com velas, com fogo, com essa festa de luz. Então isso que eu considero mais importante. Perceber a vida una permeando todas essas coisas. E lembrar também que esses povos tradicionais consideravam que no solstício de inverno, nesse momento especial do ano, se abria uma janela para o mundo espiritual,
uma janela de contato, de percepção, de reflexão. E considero que seria uma boa oportunidade olharmos por essa janela interior. É um momento em que a gente pode entrar em contato com o que nós consideramos mais espiritual, mais divino. O que é mais divino e espiritual para cada um de nós? Seja a partir de uma concepção religiosa ou não, mas cada um de nós tem um conceito do que considera sagrado. E esse é o ponto mais alto da nossa consciência. Então poderíamos aproveitar esse solstício de inverno para olhar por essa janela e reencontrar aquilo que há de mais sagrado em nós. E que possamos fazer isso nos nossos dias, nas nossas oportunidades de vida, nas nossas situações mais cotidianas, como você bem nos colocou, Mônica. Te agradeço a presença aqui em nosso podcast. Seja sempre muito bem-vinda, Mônica, e até a próxima. Até a próxima e feliz inverno. Feliz inverno a todos, pessoal, e claro, aqueles que quiserem conhecer mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá você pode entrar em contato conosco e também conhecer todos os nossos conteúdos. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Franz Schubert e chama-se Andante.